Olá, bem-vindo a mais um Vidas Transformadas podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está com um convidado incrível. Ele tem uma história incrível de vida, já passou por muita coisa na vida e hoje ele é bispo. Com vocês, Bispo William Guimarães. Obrigado, Bispo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter dedicado o teu tempo para contar a tua história aqui pra gente. Eu queria pedir para você se apresentar para as pessoas aqui que não te conhecem ainda. Então, Rafael, meu nome é William Guimarães, né? Fui consagrado a bispo há pouco tempo. Eu tive uma vida muito conturbada já desde criança. Eu digo assim que o inimigo tentou me tragar de todas as formas. Algumas vezes. Algumas vezes. E foi bem complicado. Mas sempre com muita fé, né? Sim. Eu acho que lá no subconsciente, mesmo a gente estando numa vida desregrada, ali não sempre na igreja, fora da igreja, eu vim de uma família que não era uma família evangélica, e eu acho também que nem católica, porque muito poucas vezes se ia à igreja, mas ao longo do tempo isso foi transformando, né? Hoje a minha família era toda evangélica, cristã. Que bacana. E foi bem complicada a minha vida passada. Que bacana. Às vezes a gente reclama por que eu passei por isso, por que eu sofri isso, e se eu olhar para trás hoje, eu vejo que foi um aprendizado, talvez que seja para poder, no dia de hoje, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sem dúvida. E com certeza ter propriedade em mostrar para as pessoas o caminho correto, né, das coisas. Eu queria voltar lá no passado, William, que você pudesse me contar. Você é de onde? Você é do Rio de Janeiro? De onde? Qual é o estado que você veio? Então, Rafael, eu nasci no interior do estado do Espírito Santo. Espírito Santo. Numa cidadezinha chamada Muniz Freire. Muniz Freire. Isso. Ali eu acho que meus pais viveram ali a vida toda. Era no litoral ou lá dentro? É serra. Serra. É serra, é. Não é no litoral, não. Fica próximo à Cachoeira de Itapemirim, sim, Castelo. Conheço né? Cachoeira. Fica por ali. E com 4 anos de idade, eu ainda me lembro com 4 anos de idade. Esse aí foi o aniversário de 1 ano de idade, né? Lá nessa cidade. Lá na minha cidade ainda, onde eu nasci. Minha mãe, meu pai, o meu avô, pai da minha mãe, né? Um garoto aí bonito, mas que desde então para frente teve uma vida muito complicada, apesar de ter uma família de classe média baixa, minha mãe com instrução até legal, né, enfermeira, meu pai mecânico. Não ostentavam, mas conseguiam manter ali um sustento. Conseguiam manter um sustento para a família legal. Olhando bem essa foto aí, a gente vê que eu não lembro, né? Mas alguma coisa se perdeu no caminho. A gente nasce quando criança ainda e o destino, muitas vezes a gente trilha por caminhos que não são legais, né? Que não são bons. A gente tem a própria escolha. Eu poderia ter escolhido outro caminho, mas também a vida levou para um caminho diferente. Saudades do meu avô. Ele foi presente na sua infância? Meu avô foi presente na minha infância até a idade de 12, 13 anos de idade. Ele foi bem presente, bem presente. Um privilégio, né, que o avô fosse presente assim nesse momento, né? Eu tive o pai da minha mãe presente, o pai e a mãe do meu pai presente na minha vida. Não conhecia a minha avó, a mãe da minha mãe, mas até a infância aí dos 6 anos de idade foi uma boa infância. E você, nessa cidade, na infância, nesse momento, até os 10 ou 12 anos, você estudava escolas particulares, escolas públicas? Então, eu me lembro que com 4 anos de idade, nós saímos desse interior do Espírito Santo e fomos morar na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória e Vila Velha, né? Uma do lado da outra. Isso, ali. Vitória e Vila Velha. Nós fomos morar... Na verdade, a primeira casa que nós moramos foi em Vila Velha, num bairro chamado Rio Marinho. É um bairro bem humilde, né? Porque aí meu pai e minha mãe saíram da cidade do interior e foram... Eles foram por conta de trabalho? Meu pai foi por conta de abrir uma oficina lá em Vitória. Bacana, eu acho que seria melhor para ele, né? Bacana. E a minha mãe, como enfermeira, também teria oportunidades melhores em cidade grande.
E ali, quando chegamos no Rio Marinho, meu pai não abriu oficina de carga, ele abriu um bar, né? E ali começou a trabalhar naquele bar até uma certa idade, eu acho que até uns 6 anos de idade. Depois aí já fomos morar na cidade de Serra. Serra, conheço Aí também. mudando para Serra foi aonde tudo aconteceu na minha vida aí. Até os dias de hoje eu trago muita recordação lá de Serra. Caramba. E Serra, vocês foram pra lá por conta dessa movimentação de trabalho? Eu até te perguntei sobre as escolas. Você, obviamente, trocando de cidade, ficava trocando de escola também, né? Sim, quando eu fui para Serra foi aí que eu ingressei realmente na Na escola, né? escola. Eu acho que eu estudei a primeira série numa escola particular chamada Pinóquio, a primeira e segunda série, depois foi tudo em escola municipal. Entendi. E na época a educação dessas escolas era boa, Sim. né? Até hoje, né? E eu tenho a sensação, posso estar errado, mas eu tenho a sensação também que o interior também é um pouco diferente das grandes capitais, né? Quando você Sim. fala de Serra, Espírito Santo, uma escola, existem é, escolas, não vou dizer melhores, porque as condições são iguais para todos, mas você tem um cuidado diferente porque é menor a Aham. população. Então a pessoa conhece seus pais, conhece todo mundo, é uma coisa mais humana, vou dizer assim. Posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é essa. Ou diferente de uma grande capital que acaba não conhecendo, né? É Não tem verdade. essa. Ah, por exemplo, filho do fulano que tem a oficina, filho do fulano que tem o bar, né? Tipo, E lá era legal porque a escola era bem ali no bairro onde a gente morava mesmo. E era mais a galera ali, amigos mesmo, sim, vizinhos, todo mundo se conhecia, né? sim. Morava ali. Eu acho que um dos mais bagunceiros ali na escola, quando começou ali a terceira série, fui eu. É. E como é que era essa relação com os seus pais, assim, a criação e a convivência com eles? Então, aí entra um ponto que eu acho também que pode ter me levado a tomar algumas atitudes, alguns caminhos Alguns na vida. caminhos. Apesar de meu pai e minha mãe ser eu me considerava ali uma classe média baixa, não alta, mas chegava a ser uma classe média, porque minha mãe trabalhava como enfermeira, ela trabalhava em 2 empregos, lutadora, e meu pai já era dono de oficina, né? E oficina mecânica na época não tinha tanta como hoje, e ele era bem conhecido, tinha bastante cliente, só que tinha um ponto na nossa vida que não deixava prosperar. Eu venho de uma família onde o meu pai era alcoólatra. E graças a Deus hoje o meu pai é transformado, ele tem a vida dele transformada, né? Graças a Deus. Mas naquela época da infância, ele, como alcoólatra, houve a separação do meu pai e da minha mãe. A minha irmã mais nova foi com a minha mãe, que a minha mãe se separou do meu pai e veio morar no Rio de Janeiro. E eu fiquei com meu pai em casa. Então só ficou eu e ele. E nesse momento, foi um momento que eu senti muito, né? Eu deveria ter uns 13 anos de idade quando aconteceu a separação. E por eu ter ficado ali com eles, foi um momento, só eu e meu pai, foi um momento onde eu me vi um pouco só na vida. Entendi. E já trilhavam outros caminhos, né? Que não eram tão bons. Já com 13 anos de idade, já estava bem envolvido com a droga. Caramba. Foi bem complicado. Muito novo, né? É muito novo. É interessante que a minha ingressão na droga, tem muita gente que fala assim, é por companhia. Você entrou na droga por É companhia. muito Não. comum a gente escutar isso, né? Né? Ele foi porque foi com companhia, má companhia, Mais não. influências. Más influências. E comigo foi o contrário, eu não tive más influências assim quando criança. O que acontece? Meu pai, quando tinha oficina, eu deveria ter uns 9 anos de idade, e a minha mãe ela sempre arrumava o almoço do meu pai e eu levava na oficina para ele na hora do almoço. Sim. Eu estava sempre ali na oficina com ele. De 8 até os 11 anos de idade, sempre frequentando a oficina do meu pai. O que acontece? Num belo dia eu fui tirar a gasolina de um carro para poder lavar uma peça. Né? Porque a gente tira a gasolina, papai desmontava o carro ali, tira a gasolina lá do carro para poder lavar a peça. Quando eu fui tirar essa gasolina, eu puxei ali, botei a mangueira no tanque. Quando eu puxei para poder vir a gasolina, não veio gasolina, só veio o vapor da gasolina. Aí que eu digo que o diabo ele tenta me entregar já desde novo. E aquele vapor entrou na minha mente e eu senti uma coisa diferente, uma sensação Caramba. gostosa.
E aquilo me chamou a atenção. Então, todo dia eu já ia para a oficina mais cedo, chegava da escola, corria para a oficina para ficar com a mangueira no tanque do carro, sentindo aquele vapor da gasolina, que aquilo transformava, né? Caramba. Aquilo dava uma sensação boa. Criança. Mas foi bem complicado. Nossa. Daí começou a droga a entrar na minha vida. E quais foram. Existe, a gente já escutou, eu já escutei relatos de pessoas que começaram com uma droga X, depois uma droga Y, começa fumando e depois começa usando drogas, né? Outros tipos de drogas, ou até pessoas injetando drogas também. Quais foram as drogas que você utilizou? Então, Rafael, a primeira vez que eu me senti tomado pela droga foi com esse vapor da gasolina, Sim. aos 9 anos de idade. Mexeu com o seu cérebro ali. Mexeu, não sei porquê, mas deu uma sensação diferente, né? Sim. E aí eu comecei a chegar a gasolina ali todos os dias. Mas passar o tempo, aí uns 6 meses, aquilo já não estava mais fazendo efeito. Eu comecei a chegar thinner. Depois do thinner comecei a chegar cola. Na época ainda falava no Jornal Nacional, tem criança, os meninos de rua chegando cola na sacola de leite, não sei o quê. Aquele saquinho de leite que tinha antigamente, jogava cola dentro e ficava cheirando, né? Isso foi muito, muito falado. Eu lembro de matérias 80, disso, 90. E eu passei a cheirar cola também. Depois de um certo tempo, a cola já não fazia tanto efeito mais. Tinha uns 12 anos de idade e comecei a fumar maconha. Da maconha eu comecei a cheirar loló na época, que tinha muito loló, baile funk, ia para show, e durante o dia mesmo. Isso com essa idade, com 13, 14 anos? Com 12 anos de idade. Caramba! Com 12 anos de idade. E na época não tinha esse negócio, não tinha o crack na época, né? Então a gente usava maconha, cheguei a cheirar cocaína ainda com 14 anos de idade, usando cocaína. E aí a maconha já não fazia mais efeito. Aquela droga, a cola, o thinner, o loló, a benzina, já não fazia mais efeito. A maconha já não fazia mais efeito. Aí já parti para cocaína, cheirar cocaína. E cheguei a cocaína aí durante uns 4 anos, 5 anos da minha vida. Também já não estava bom. Nessa época aí eu tinha o quê? 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos. Nessa época eu me drogava demais. Nessa aí foi quando eu comecei a aplicar cocaína na veia. Caramba! Cheirar já não fazia mais diferença para mim, já não dava tanta onda. Eu comecei a aplicar cocaína. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bispo. Quando você fala assim, não fazia efeito, não funcionava, o que exatamente é isso? Você ficava um tempo usando e depois aquilo já não, você aplicava ou usava e aquilo não te dava a mesma sensação? Porque eu vou te dizer, eu chegava tanta cocaína, que depois de um tempo eu já não chegava mais naquele estágio que a gente sempre busca, ficar no estágio da primeira dose. Entendi. Cheguei a primeira vez, já foi uma loucura, né? Já deu uma sensação, coisa e tal, mas aí vai repetindo, e para mim já não fazia mais tanto efeito. Não fazia efeito. Eu buscava a dose mais forte, buscava sempre a dose mais forte. Sempre está além daquilo que eu já tinha experimentado. E a explicação para isso é que o nosso corpo, de fato, ele vai se adaptando e não vai dando o mesmo efeito. Pode ser que num espaço longo de tempo usando ali, você já acha que é um pouco mais normal. Você quer buscar a dose mais forte, você quer sentir uma sensação maior. Caramba! A sensação que você sentiu na primeira dose, que nunca você vai conseguir. Então você vai buscando sempre uma droga mais forte, uma dose maior, para tentar ter aquela mesma sensação do início. E não vai ter. Você lembra exatamente com quantos anos você usou a primeira droga, tirando essa da gasolina que você cheirava? Maconha eu fumei a primeira vez com 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Comecei a cheirar, vamos falar das drogas mais comuns e pesadas, né? Maconha com 12 anos, cocaína com 14 anos, aplicando na veia com 16 anos. Caramba. Apliquei durante uns 3 anos de... Eu me lembro que eu tirava o cinto da calça, eu mesmo, muitas vezes não tinha água, né? Para poder dissolver a cocaína ali. Eu ia no chafariz de lavar a água, o para-brisa do carro. Às vezes estava eu, uns colegas, e a gente apertava ali, pegava aquela água, botava na tampinha,
jogava cocaína ali dentro e puxava com a seringa. Então, eu mesmo botava o cinto aqui no braço, prendia e me aplicava. E eu vejo hoje que eu sou um cara muito abençoado, que Deus colocou a mão sobre mim. Porque naquela época dos anos 90, o HIV estava no auge. Sim. E acho que hepatite também poderia... E o que nós compartilhamos de seringa, eu acabava de injetar no meu braço, passava para o amigo, ele se injetava com a mesma agulha, com a mesma seringa, e ele terminava, passava para o outro, e depois já vinha para mim de novo. Nossa. Então compartilhamos muito, e Deus, ele... Aí eu já vejo que Deus já tinha um propósito, tinha um na plano, minha vida. Né? Assim como tem para todos nós. Como né? tem para todos nós. Sim. Temos que ter fé. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bispo. Começando com 12 anos, isso atrapalhou, obviamente, o seu desempenho escolar? Como é que era a relação na escola, professores? Você falou que era um pré-adolescente que dava problema, né? Uhum. Isso atrapalhou o seu desempenho? Como é que era? Repetia de ano? Como é que era isso? Então, até os meus 15 anos de idade, eu estudei até a 7ª série. Parei de estudar, porque daí eu tive uma namorada, minha primeira ou segunda namorada, que é mãe da minha filha mais velha hoje. Nós tivemos um filho aí, eu tinha 14 anos, ela deveria ter 14 anos também. Minha filha hoje já está com seus 30 e poucos anos, a primeira filha. Uhum. Então, eu larguei a escola naquele momento. Largou na 7ª série? Na 7ª série, parei de estudar e... Mesmo que eu usava tanta droga, eu também sempre trabalhava, sempre fui mecânico, desde pequeno, dentro de oficina, né? Você trabalhava com seu pai? Então, com meu pai eu não trabalhei. Eu ia para a oficina dele ali de 9 aos 12 anos de idade, aos 11 anos, mas eu passei a trabalhar mesmo numa oficina que mexia com kart, competição. Kart, sim. Então eu trabalhei dos 12 até os 22 anos com kart. Fazendo manutenção em kart. Preparando chassi de kart, coisa e tal. Foi uma época da minha vida onde eu me especializei mais na mecânica, que ensina muito, né? Sim. Além de trabalhar com kart, eu trabalhei com moto velocidade, participei de algumas corridas da Stock Car, trabalhando. Caramba, então mesmo no caminho das drogas, tinha oportunidades de trabalhos ali. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Até por conta para sustentar também o vício, né? Até para sustentar o vício, que eu só trabalhava para usar droga. Caramba. Eu só trabalhava para usar droga. Não construía, né? Não conseguia construir alguma coisa. Quando eu digo construía, um contexto. Quero estudar em tal lugar, quero fazer tal coisa. Não conseguia ter essa... Não conseguia ter nada. Para comprar uma bicicleta era difícil. E ganhava um dinheirinho bacana. Sim. Mas ele ia todo na droga. Caramba. Ia todo na droga. Eu cheguei a comentar uma vez com a minha esposa que eu trabalhei numa empresa e eu ganhava bem nessa empresa. Só que, às vezes, eu ficava doido que chegava segunda-feira para eu poder ir para a empresa para almoçar. Porque o dinheiro que eu recebia eu gastava todo com a droga. E isso acontece muito. A pessoa ela se joga na droga. Sim. O inimigo faz ela ficar cega. Sim. Né? E é muito ruim. Eu tenho certeza. Mas Deus, ele tem propósito na vida de todos nós, como você mesmo falou, né? Com certeza. E hoje eu olho para trás e vejo que foi um aprendizado, não foi em vão, para estar contando a minha história aqui hoje. Sim. E contar para as mães, para todas familiares que têm alguém na droga, que é possível sair. Sim. É possível. Tá? Não é impossível não, porque basta se agarrar, ter fé, que é possível sair, é possível ter a vida transformada. Sim, com certeza. Esse período já saindo da pré-adolescência e entrando na adolescência, né, 16, 17, 18 anos, a relação, como você contou que você usava muitas drogas, provavelmente devia usar todo dia ou sempre que pudesse, né? Como é que era a relação das amizades e das pessoas que conviviam com você e também da relação com seu pai? Você namorava com seu pai? Como é que funcionava isso? Então, a relação com meu pai, quando minha mãe se separou dele, sim, nós ficamos uma relação bem distante. Bem fria. Bem fria, porque... Aí juntou dois, né? O meu pai alcoólatra e eu viciado. Caramba. Dentro de casa.
Ele não conseguia dar a base necessária. Não tinha. Por ser Não tinha alcoólatra base na familiar, época. já tinha destruído tudo isso aí. As amizades que eu tinha na infância se afastou, Sim, porque me os próprios afastei. pais afastam também, né? Isso, aí eu já me via naquela colocação assim, não anda com fulano, que fulano não presta. Sim, Isso eu acho que os pais dos outros amiguinhos falavam para os amigos não andar comigo. sim. E daí eu fui buscar pessoas que eram do mesmo nível, né? Um nível baixo, vamos dizer assim, Sim. que usava A droga. Então, energia a baixa, né? energia baixa, né? E passei a andar com pessoas que também usavam drogas e fiz bons amigos ali. Tá? Muitos deles hoje também saíram da Saíram, droga. graças a Deus. Mas o engraçado é que tenho muitos amigos até hoje, Rafael, que tinham a vida numa classe mais elevada do que a nossa, né? Que eu via as mães e os pais falar assim, ó, não anda com fulano, que fulano não presta. Amigos que estudaram em escolas boas, fizeram faculdade. Outros que até eram da igreja na época e que nunca mexeram com nada de errado, que a mãe botava para dentro às 18 horas, né? Meu filho, entra, não vai Sim, ficar na rua. E é muito triste ver hoje que muitos deles estão na droga. Depois de velho, o cara entrou na vida errada. Ele não consegue sair, mas tem como sair. sim. Tem como sair. Eu não, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei lá atrás, porque hoje eu consigo enxergar um caminho melhor na vida, tanto na Sim, minha e também para as outras pessoas. sim, exato. Falando em drogas, como você perguntou quais as drogas que eu usei, então eu passei pela maconha, pela cocaína, passei pelo crack, LSD, êxtase, injetei. Isso aí, um tempo atrás, eu devia estar com uns 36 anos de idade, hoje eu estou com 47. Eu olho uma foto dessa aí, eu vejo que eu estava mais velho do que hoje, porque a droga Sim. acaba com a pessoa, né? A aparência, ela muda A a aparência. aparência é totalmente estranha. A gente usou um termo sobre energia, eu acredito muito nisso, né? Quando você está com um nível de energia baixo, né? E aí você atrai tudo que é Tudo de relacionado ao ruim. nível de ruim. E é muito complicado, mas a gente tem que ter fé. Sim, Se você tem um filho na droga hoje, se você tem um parente na droga hoje, não o abandone. Não o abandone, que dê amor, dê carinho, dê atenção, procure entender o porquê que você consegue com e certeza. como eu consegui também, Com outras certeza. pessoas conseguem sair da droga. Com certeza. O fato de utilizar muitas drogas, né? Usar muitas drogas, a rua era muito presente na sua vida, porque você falou que estava distante, ficou distante do seu pai durante muitos anos, porque por conta da situação dele e da sua, né? Você ficava muito em casa ou você vivia muito na rua? Quando eu digo vivia na rua, passava o dia inteiro na rua, às vezes virava a noite na rua, como é que era? Então, Rafael, chegou uma época da minha vida que eu até abandonei o trabalho e fui morar na rua. Caramba. Para você ver como que é, eu morava em Vitória, Espírito Santo, a minha Sim, mãe se separou do meu pai, veio morar no Rio de Janeiro, né? Com o atual marido dela hoje, trouxe a minha irmã. E eu, naquela época, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade, eu não estava suportando ficar mais lá em Vitória, porque estava bem complicada a minha vida, né? Tinha mas em qual sentido, assim? abandonado o trabalho, já vivendo só para as drogas, já o que pouco que tinha dentro de casa já vendendo para consumir É isso que eu ia droga, perguntar, como é que você conseguia manter, sustentar o vício? já vendendo para consumir a droga. E eu resolvi sair de Vitória e vir embora para o Rio de Janeiro naquela época, né? Até atrás da minha mãe. Sim, E quando eu vim, cheguei na casa dela aqui, ela morava numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, e eu não consegui ficar na casa dela nem 2 dias, porque a minha vontade de usar droga era muita, e ela já estava crente, meu padrasto crente, e eu resolvi ir morar na rua. Fui morar em Copacabana. Em Copacabana eu fiquei quase 1 ano e meio morando ali no caramba. calçadão, mas quando eu fui para a rua, eu acordei um pouco. Eu comecei a trabalhar ali, vendedor ambulante, vendendo cerveja, vendendo água. Então, passando-se uns 5 dias, eu consegui me estruturar na rua, ter dinheiro, né? Consegui me manter. Mas não saí da rua. Não roubava,
não fazia nada de errado, mas eu trabalhava novamente para poder sustentar o vício. Pra sustentar o vício. E ali mesmo na rua comprava e consumia. Ali mesmo na rua comprava e consumia. E dormia o quê? Embaixo de marquise? Como é que era? Então eu dormia ali no posto 3, em Copacabana. Na praia? Na praia. Dormia na praia? Na areia da praia, é. Caramba. Forrava uma coberta ali e eu dormia. Eu me lembro que a minha vida ali, eu trabalhava bastante, que eu cheguei a comprar e enterrar na areia da praia ali 50 caixinhas de cerveja para poder ir vendendo, né? Eu não desistia. Mas sempre na base da droga, sempre usando droga. Foi ali na rua, eu conheci uma pessoa, fui para casa dessa pessoa, hoje eu tenho 2 filhos com ela, e por causa desses 2 filhos, na época, eu resolvi voltar para Vitória. Voltei para Vitória, onde eu comecei a trabalhar embarcado. Tinha só a 7ª série, me deram uma oportunidade de trabalhar embarcado. Embarcado? Né? Embarcado, perfuração de petróleo em alto mar. Caramba, perfuração. E tinha a ver com mecânica, que você já sabia? Mecânica. Então, uma área que você dominava. Fui para a área da mecânica. E foi Deus que abriu essa porta para mim. E ali eu comecei a trabalhar como auxiliar de mecânico, e com menos de 1 ano eu já estava como mecânico-chefe ali. Caramba. E fiz muito curso depois disso, terminei meus estudos. Quando você diz embarcado, você ia para uma plataforma, barco, fora do continente? Fora da costa. Fora da costa. Então você trabalhava, aquele trabalho onde as pessoas ficam 10, 12, por 14. 14 dias fora, né? Fiquei trabalhando 14 por 14 durante um tempo. Tinha necessidade de falar inglês ou não precisava? Então, me especializei mais a fundo na minha área de mecânica, né? E depois de uns 2 anos eu cheguei a embarcar fora. Fui para a Coreia, Singapura, Angola, Nossa. fui Trindade e Tobago. Então, viajei vários países. Uma grande oportunidade, realmente. Uma grande oportunidade. Passei a falar o inglês básico, né? Sim. Porque tinha muito gringo. E tinha necessidade de se comunicar. Né? Hoje eu tenho bastante curso na área da mecânica, curso até fora do país. E a empresa, uma pergunta, quando você teve essa oportunidade, você até então tinha cursado só até a 7ª série, né? A empresa que contratou você, ela deu essas oportunidades, já era dentro, dizer assim, da mecânica da empresa oferecer curso de especialidade para aperfeiçoar o profissional. Isso. Então tudo pago pela empresa ali. Tudo pago pela empresa. Terminei minha escolaridade, fiz o ensino médio, Sim. né? Fiz muito curso fora do Brasil também. Eu acho que eu tenho 16 ou 17 cursos na área da mecânica, que são cursos feitos fora do país. Mas aconteceu uma outra virada na minha vida. Depois de eu estar nesse topo, só que nunca deixei de usar droga, eu resolvi largar tudo do nada e voltei a morar na rua. Caramba! Voltei a morar na rua. Por conta das drogas? Por conta das drogas. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu puder, claro, se não quiser responder, não tem problema, mas nesse período que você ficava embarcado, você continuava usando droga, usava droga embarcado? Então, o que acontece? É muito complicado, porque quando você vai embarcar, se você levar droga para a plataforma, você vai tomar justa causa. Eu não conseguia ficar sem a droga, mas nesse período que eu embarcava, eu passava ali os 14 dias sem usar droga, sem beber, sem nada. Mas só cigarro. E como é que estava a sua cabeça? E eu ficava até com um psicológico legal, mas quando eu desembarcava, eu já descia. Abriu o mundo, né? Não ia para casa, eu já ia direto para boca de fumo pegar droga, já ia para puteiro, fechar puteiro, mulherada, bebida, dia e noite. Que também é uma droga. Às vezes ficava... Já aconteceu de eu desembarcar para ficar 14 dias em casa e não ir em casa no 14 dias. Ficar na rua, perambulando, e no dia de embarcar, só embarcar novamente, sem ver ninguém. É como se abrisse um portal ali, né? Desembarcou, abriu um portal que pode tudo, só que agora é bem remunerado. Que é mais, talvez, posso dizer, perigoso. Um pouco mais perigoso, porque óbvio que tem os perigos, mas se você tem o dinheiro para poder comprar mais, você vai comprar de tudo, vai fazer de tudo, né? Vai usar de tudo, porque você tem como chegar lá e bancar tudo.
Era isso, e eu ganhava, na época, eu não ganhava mal. Quem trabalha nesse segmento normalmente não ganha mal. Eu não ganhava mal. Eu me lembro que quando eu embarquei para a Coreia, que eu fiquei algum tempo por lá, o salário no mês ele vinha Sim, muito bonito. deslocamento, um monte de coisa conta, né? Já é E uma área que normalmente paga bem. enquanto eu estava lá, eu ficava tranquilo, sem nada, mas quando eu chegava no Brasil, eu me perdi na droga novamente. Então eu fui para a rua novamente. E esses colegas de trabalho, eles percebiam ou sabiam que você utilizava drogas? Então, muito sim, muito sim. Teve uma empresa, a primeira empresa que me deu a oportunidade de trabalhar embarcado, e eles chegaram a me internar numa clínica para dependente químico. A empresa? A empresa me internou para não me demitir. Como um apoio para você. A gente não quer perder você, vamos te colocar numa clínica. Eu aceitei ir para a clínica. Só que nessa clínica eu vi que não ia surtir efeito na minha vida. Eu fiquei lá um mês e resolvi sair por conta própria. Caramba. Eu saí porque a clínica ali eu não sei como que funciona, porque foi a única clínica que eu fui e que eu passei apenas um mês. Mas ali dentro eu estava ficando dopado de remédio, então a mesma onda da droga. Sim, ia por uma outra via, eu estava né? de uma outra via, estava de uma Sim. outra droga. Eu falei, não é isso. Não é isso que vai me curar. Não é por esse caminho. Não é. Então eu deixei a clínica de lado, saí da empresa que eu trabalhava, voltei para a rua, passei na rua um bom tempo novamente. Então, aí você falou que você largou o emprego, um baita do emprego, né? Com uma baita da minha empresa que com certeza tinha plano de carreira, um monte de coisa, para poder voltar para a rua. Quando você fala voltar para a rua, é voltar a morar na rua ou você já tinha um lugar para ficar lá em Vitória, por exemplo? Então, quando eu resolvi voltar a morar na rua, nessa época eu morava com a pessoa, não era casado, Sim. tinha um filho, tinha uma vida... Era junto, morava junto. Estabilizada, né? Estabilizada. Aí eu resolvi largar tudo. Tudo, largar casa, família, tudo. Família e voltar a morar na rua. Para viver na rua. E em Vitória? Não, aí já aqui no Rio. Aqui no Rio. Já aqui no Rio. Porque quando eu fui para Vitória, que eu comecei a trabalhar embarcado, que eu te falei, eu vim morar em Macaé. Depois de um ano eu vim morar em Macaé. Porque era um polo dessa área, né? Isso. Então dali aconteceu muita coisa que nós vamos contar em uma outra oportunidade, né? Aqui nós vamos abordar mais mesmo a questão da droga, de como foi e de como a gente tem a capacidade de largar, de sair disso aí. Sim. E sem contar que é uma vida muito perigosa, né? Você estava me contando ali fora que você sofreu uma tentativa de assassinato. Então, eu passei por algumas tentativas de assassinato. Algumas. Eu me recordo, eu até estava conversando com um amigo meu da época, né? Foi ontem, eu liguei para ele, conversando com ele, e perguntei para ele, porque eu não sei quem tentou daquela vez contra a minha vida. Eu me lembro que a gente estava num carnaval fora de época, lá em Vitória, Espírito Santo, eu devia ter uns 16 anos de idade. E nessa vez eu me lembro que chegou uma pessoa, a gente ali descontraído, bebendo, e sempre com droga, né? Chegou uma pessoa, colocou um revólver na minha costela, falou meu nome, falou, William, só vem andando comigo. E eu fui andando com esse cara com o revólver na minha cintura, e eu não sei quem é. E saímos do meio da muvuca, entrou numa rua, entrou em outra, num bairro deserto, chegou num certo local e falou assim, olha, agora você ajoelha que eu vou te matar. E eu não sei como, por que não reagi, só ajoelhei e eu senti quando ele botou o revólver na minha testa, né, o cano do revólver gelado. Você não olhava para o rosto dele? Não olhei para o rosto dele. E ele puxou a primeira vez o gatilho, eu só escutei o cão bater, tac! Falei, pô, não saiu nada. Aí puxou de novo 2 vezes desesperado, tac, tac, não saiu nada, ele botou para cima e deu o tiro, saiu para cima e botou na minha testa de novo. Puxou mais 3 vezes e só escutei o barulho do cão batendo. Tac, tac, caramba! E não saiu nada. E nisso os colegas que estavam comigo estavam vindo na esquina, né? Vieram para ver, eu acho que ele se assustou com aquilo dali, tentou mais 2 vezes, o tiro não saiu e ele saiu correndo. Aí os colegas que estavam comigo chegou perto, e o que houve? Não escutei 2 tiros, achei que você tinha morrido. Eu falei, cara, nem eu sei o que houve, eu sei que o cara tentou, mas não conseguiu nada, não sei quem é esse cara, não sei quem é.
E ali eu terminei a noite curtindo, na farra ali, viramos a noite no carnaval, bebendo, usando droga. E por um bom tempo eu falei, pô, será que isso foi ilusão da minha cabeça? Será que eu estava tão doidão que isso tudo foi algum pensamento, foi alguma coisa? Não, mas foi verdade. E de ontem, por incrível que pareça, eu liguei para um amigo meu e perguntei para ele, pô, cara, você lembra daquela vez que eu ouvi isso, 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 isso? Aí ele falou assim, pô, eu lembro, cara. Esse cara, na época, ele traficava, né? Ele traficava lá em Vitória. Ele falou assim, poxa, eu troquei tiro com uma pessoa de um bairro lá e 2 dias antes, e você é muito parecido com fulano de tal, e ele foi te pegar achando que foi você que tinha trocado tiro com eles. Só de ontem eu descobri, quase que eu morro por engano, a primeira vez. Caramba. Só que a gente olha como é que Deus coloca a mão sobre a gente, né? Porque a bala não saiu do revólver. Isso é um testemunho muito forte. Várias tentativas, né? Apertou várias vezes o Várias gatilho. vezes. E o mais engraçado é que ele botou pro alto e a bala saiu Sim. 2 vezes pro alto, mas na minha testa não saiu nenhuma vez. Então a gente vê que Deus tem um propósito muito grande. Exatamente. E depois disso teve outra tentativa também de assassinato, onde me enterraram, né? Essa eu acho que eu pedi pro Greco colocar. Greco, coloca, por favor, na tela aí, por favor. O que aconteceu exatamente? Então, essa época aí, eu estava morando na rua. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Aqui no Rio eu usava muita droga. Isso aí deve ter uns 10 anos atrás. Né? Deve ter uns 10 anos. O que acontece? A mão suja de terra aqui, ó. A mão suja de terra foi cavando para cima para sair. Aí eu já tinha me limpado, porque da onde eu estava até a casa que eu estava morando na época, eu andei bastante, né? Eu andei mais de 2 horas na noite. Isso que tá marcado aqui é o quê? Isso aí foi um tiro. Um tiro? É. Isso é um buraco de tiro? É um buraquinho de tiro. Caramba. E na cabeça também tem que entrou de raspão, passou de raspão, 2 tiros na cabeça. Isso aí foi 2 tiros de raspão. É. E eu tô todo sujo, que me enterraram, coisa e tal. O que acontece? Eu tava andando na rua, né? Usando droga, e passou um carro, de repente, me pegaram ali e me jogaram para dentro do porta-mala, me levaram para um lugar, eu ainda não sei que lugar é, porque eu estava na época muito doido de droga e estava fumando muito crack. E eu sei que era uma área de mata, fechada, me tiraram dali no porta-mala, me bateram demais, bateram muito, muito mesmo. Era mais de uma pessoa? Eram umas 4 pessoas. Caramba. E já tinha ali uma cova rasa, um buraco no chão, onde eles me bateram, eu acho que eu desmaiei, eles me jogaram ali dentro, né, e botaram terra por cima e deram 2 tiros, 3 tiros, não sei. Eu não me lembro, porque eu não escutei o barulho desses tiros. Eu só sei depois que eu estava com esse furo na barriga, tem a marca. Ela passou e saiu? Saiu aqui do lado mesmo, assim. Né? Igual aqui na cabeça também tem aqui todas as marcas disso aí. Atrás também tem bastante coisa que me bateram muito. E eu sei que eu estava ali enterrado e passou algum tempo, devo ter desmaiado, né? Eu acordei sufocado com terra entrando pelo nariz e pela boca. Foi aí que eu tentei me mexer e senti que eu estava ali debaixo de alguma coisa, né? Não conseguia me lembrar e comecei a puxar a mão para cima aqui para tirar a terra daqui do nariz, né? Ainda bem que era errado. E comecei a cavar assim, ó. Puxar. Eu acho que tinha uns 10 centímetros só de terra. Eu consegui abrir o buraco ali, consegui sair. E daí eu me levantei e fui embora. Eu também até hoje não sei o porquê. Eu creio que tenha sido confundido também. Caramba. Porque até hoje eu não tive nada mais. Foi a partir desse momento aí que eu falei, não, a gente tem que mudar a vida, buscar um caminho certo, ter fé, buscar se transformar, né? Foi a partir desse momento aí que eu falei, não, é hora de parar de usar droga, é hora de parar com isso e tomar um rumo na vida. Foi aí que eu decidi que a partir daquele dia eu nem beberia mais álcool. E comecei a caminhar um caminho diferente, a trilhar um caminho diferente, a buscar novos objetivos na vida. Foi aí que conheci a minha atual esposa, depois de uns
5 anos depois disso aí. Minha atual esposa é uma pastora. E hoje eu estou caminhando para a igreja, né? Graças a Estou Deus. caminhando para a igreja, graças a Deus. Fui consagrado a bispo agora um tempo atrás. Mas não é porque fui consagrado a bispo que você deixou de usar, deixou de fazer porque é bispo, não. Um tempo atrás, logo quando eu decidi parar com tudo isso, eu ainda não estava na igreja, mas eu tinha muita fé em Deus. Eu tinha fé em Deus, eu tive muita fé em Deus, e eu sabia que estava no momento de parar. Então, a pessoa que usa droga, a pessoa que vive na vida do crime, que vive na coisa errada, não tem outro caminho. Ou é a morte, ou é a cadeia. E na maioria das vezes, a morte chega primeiro que a cadeia. Então você que está aí nessa vida, que quer mudar de vida, se apega à sua fé, não importa a sua religião, você tem que acreditar em alguma coisa. Tem um mandamento que Jesus Cristo deixou para a gente, que eu acho que é muito importante na vida do ser humano, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você mesmo. Você não consegue amar ninguém se você não se amar. E se você se ama, você vai deixar de lado as coisas erradas da vida, porque viver no caminho reto é muito bom. Sim. Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje tenho a minha oficina, né? Engraçado que hoje tenho oficina e a gente trabalha aí com mecânica de carro, mas lá atrás, na época também, eu já tive algumas outras coisas, mas nada dava certo. Era mercearia, foi oficina, foi trabalhar embarcado, foi oficina de moto, foi oficina de carro. E no mundo errado não vai para frente, não tem como, não tem como. E hoje não, hoje, graças a Deus, Papai do Céu tem me sustentado. Graças a Deus. Graças a Deus. Parece que fica tudo travado, né? Quando a gente tá nessa situação, parece que fica tudo travado, né? Nada anda, né? Quando a gente está numa vida errada, né, Rafael? A gente... Parece que o mundo espiritual trava a gente de progredir. Sim, com certeza. Acredito muito nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, William, sobre eu posso dizer assim, sobre esse estalo, né? Que foi o momento que você acordou e falou assim, olha, eu vou sair disso, eu não quero mais, chega dessa vida. Você falou pra mim que quando você sofreu essa tentativa de assassinato, você teve que fazer uma caminhada longa. Foi andando até a sua casa. Até onde eu estava. Eu imagino que essa caminhada ela tenha sido muito importante para essa sua reflexão com você mesmo. Como se fosse assim, a gente fala muito das conversas das pessoas com Deus, mas em algum momento você conversou com você mesmo. Me corrija se eu estiver errado. Sim, a gente vai se perguntando por que isso tudo está acontecendo, por que está escolhendo esse caminho, né? O porquê continuar nessa vida. Não tem levado a nada. Aí hoje eu tenho 47, nessa época eu devia ter uns 36 anos, né? 10 anos atrás. E foi 36 anos que não agregou em nada na minha vida, a não ser hoje poder dar esse testemunho, dar esse depoimento, né? Poder, através da minha vida, ser espelho a outras pessoas para não fazer o que eu fiz. Sim. Se você quer andar certo, olhe a minha vida e faça diferente do que eu fiz, que você vai ter uma vida muito bem-sucedida. Sim, exatamente. Porque eu usava muita droga. Sim. Uma vez eu escutei uma frase assim, tudo que você for fazer, você pensa assim, se você estiver fazendo bem ao próximo, é Deus. Se você estiver fazendo bem só a você mesmo, é o diabo. Você já escutou? Já escutei isso assim. Então, tipo assim, e quando você trabalha, você produz, você ajuda as pessoas, você tá fazendo bem pro próximo. Gerando emprego, tá fazendo um monte de coisas, entendeu? E hoje a maior satisfação na minha vida é poder ajudar alguém. Eu acho que a gente se realiza mais quando você pode, até mesmo com palavras. Sim. Ajudar uma pessoa com palavras, ajudar uma pessoa da maneira que for. Sim. Você tem empatia pelo seu próximo. Sim. Você ser uma pessoa que possa ajudar as outras pessoas, você se sente melhor do que você se ajudar a si próprio. Porque você ajudar um parente, você ajudar um irmão, eu acho que não é difícil, não.
Agora você ajudar um desconhecido que você nunca viu, uma pessoa que está ali na rua Exatamente. precisando. Porque muitas vezes você vê, passa na rua, tem ali pessoas morando na rua, eu mesmo me sentia assim, eu era invisível à sociedade. Sim. E hoje eu vejo, quando eu passo ali na rua, quando eu estou andando na calçada que tem alguém, às vezes eu fico de longe olhando, eu vejo aquela multidão passar pelaquela pessoa, e aquela pessoa é invisível à sociedade. A sociedade acha que isso é um problema dos governos, dos governantes. Não, para a gente mudar o mundo, a gente tem que começar a mudar nós mesmos primeiro. Começa a mudar a si próprio, começa a ajudar, levar uma palavra amiga, levar um carinho, levar uma água, uma comida para quem está precisando ali. Eu acho que, acima de tudo, você olhar para aquelas pessoas que estão ali necessitadas já é um grande passo para a gente começar a fazer um mundo melhor. Exatamente. Se eu tivesse que te pedir para você ficar frente a frente com o William da adolescência, sabe? 15, 16, 17 anos, e você pudesse dar um recado para ele, qual recado você falaria? Eu acho que escutar o conselho dos mais velhos, como meu avô me deu muito conselho ainda, apesar da minha mãe e do meu pai eles ter separado, mas eu sempre escutava deles que o caminho que eu estava trilhando não era um caminho bom. Eu sempre escutava que eu tinha que estudar. Eles falavam. Eles falavam. Apesar de tudo, eles sempre falaram. Tinha uma vizinha, amiga da minha mãe, amiga nossa, que ela me via ali naquele mundo, né, fumando maconha, não sei o quê, pelo meio da rua. E ela me chamou um dia e falou assim: William, não gasta o seu dinheiro com porcaria, não, porque lá na frente você vai precisar dele. Porque o que você está gastando hoje aqui, o que você está fazendo, lá na frente você vai sentir na sua saúde, no seu bolso. Muda a vida. Tenta andar por um caminho diferente. Então, se eu pudesse falar para mim mesmo, eu falaria: escolha o caminho de Deus, escolha andar certo. Sim. Escolha viver o melhor que você puder. Drogas já tem nome, é droga, não leva nada a ninguém. Agora também tem uma frase que diz: se droga fosse ruim, ninguém usaria. Se usa porque também é bom, mas é bom para o mal, não para o bem. Né? Então, drogas é droga, né? Exatamente. A minha vida ela foi destruída muito, mas hoje eu sei que tudo aquilo que eu passei lá atrás foi para a honra e glória do Senhor, para eu poder estar conversando aqui com você hoje. Hoje eu dou pequenas palestras, né? Falo da minha vida passada para ajudar os jovens de hoje. Às vezes dou algum testemunho também. Se alguém quiser me levar aí para dar testemunho na igreja, palestra para jovens de escola, só entrar em contato com a gente. Isso que eu queria perguntar. Não só em igreja, em escolas também? Escola, associações, tudo isso aí. Porque eu tenho que... Nós estamos falando aqui porque é pouco tempo, né? Nós temos pouco tempo hoje, mas tem muita coisa que a gente pode agregar para poder ajudar com que as pessoas mudem o pensamento. A primeira coisa para você sair do mundo da droga é você conseguir fazer com que essa pessoa que está viciada, que está dependente química, ela tenha uma visão diferente da vida, ela mude a visão dela. Porque a pessoa que está na rua ali, ela não consegue ver outra vida. Ela não consegue ver que ela pode ter uma casa. Não consegue enxergar, né? Não enxerga que ela pode ter uma vida melhor. Ela acha que o que ela está vivendo ali é o que está todo mundo vivendo. Ela não está vendo em volta dela o que está acontecendo. Né? Ela vive para droga. Ela fica sem... me corrija se eu estiver errado, né? Nesse momento que você estava muito enfiado dentro das drogas, você fica sem perspectiva, né? Você perde toda a perspectiva de vida. Você não consegue enxergar uma vida melhor. Você não consegue enxergar que tem muitas outras coisas que você pode fazer para o seu bem-estar, para o seu crescimento. Se você chegar na rua e perguntar hoje para um morador de rua que usa droga, porque na rua também tem muita gente que não usa droga, que estão ali por necessidade. Mas a grande maioria usa droga. Que não seja uma droga, um crack, uma maconha, mas o álcool é uma droga. E às vezes usa por conta do frio, por conta de N coisas.
para poder dormir, porque não consegue dormir, porque tá na rua. Tem N questões Isso, que a gente não sabe. Até por fome. Por fome, para passar Para fome. passar fome, Sim. tá ali chegando o time para passar uma fome, Sim, tá fazendo sim. uma coisa... Então são N questões envolvidas. É isso. Então, se você chegar e perguntar se ela aceita um tratamento, 90% de quem está na rua não quer. Ele acha que ele não está precisando de tratamento. Sim. Não enxerga. Eu não me enxergava. Não consegue enxergar. Eu não me enxergava. Eu cheguei a ganhar aí um salário de R$35 mil por mês. Caramba. Não dava para uma semana. Caramba. Não dava para uma semana. Ficava sem comida dentro de casa. Mas usava droga. Muita droga. Chegava na boca e comprava carga fechada. Se fosse pego, era pego como traficante, porque eu pegava a carga fechada para usar, passava usando uma semana de droga. Nossa Senhora. E nesse meio tempo, mas você pega uma carga fechada de cocaína, de crack, você fuma todo dia, toda hora, mas é muito dinheiro, sim, mas não é só a droga. Aí você já vai usar a bebida. É bebida, aí bota o uísque. Você já perde o que a sua consciência, você vai pagar a sua conta que era de 1.000, já está em 5.000, você não sabe o que realmente você gastou. E pessoas te roubam, então o dinheiro acaba tudo, e no final das contas você está sem ninguém do seu lado. Porque a droga, ela traz uma felicidade momentânea. Sim. E depois dessa felicidade momentânea vem a depressão, vem a falta de dinheiro, vem a falta de amigos, você está sempre sozinho. Sim. Não adianta. O melhor caminho é buscar a Deus. Eu falo assim, buscar a Deus não é só você ser um crente, ser evangélico, você tem que ter uma crença, Sim. Você tem que acreditar. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito eclético quanto a isso, porque eu busco a Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas as pessoas que são do espiritismo, da Umbanda, católico, que busquem também ter fé naquilo que ela acredita. Porque a Bíblia mesmo diz, o que move a montanha é a fé. Então tenha fé que tudo pode mudar, tudo pode acontecer para melhor, basta crer. Sim. Basta você crer, não importa a sua religião. Somente tenha fé, somente creia que você é capaz de conquistar, de conseguir, de ter uma mudança de vida, que você vai conseguir. Sim, exatamente. Eu queria te pedir um favor, William. Existem muitas pessoas que assistem o nosso programa, e principalmente jovens, né? O que você falaria para os jovens que ou entraram no caminho errado das drogas, ou ainda não entraram, mas compactuam com isso e estão muito próximos, sabe, de entrar e usam uma droguinha ali de vez em quando, uma coisa mais pontual. Qual recado você deixaria para esses jovens? Então, Rafael, como eu te falei, né, as más influências, as más amizades, muitas vezes leva aquela pessoa para mau caminho. No meu caso, eu não tive má influência, né? Sim. Mas acontece. Mas até mesmo essas más influências, elas também são vítimas. Sim. Né? De alguma outra influência, né? Muitas vezes são vítimas do que acontece na família, do que acontece em casa. Talvez do distanciamento também. Distanciamento. Então, você que é jovem hoje, você que está começando a sua vida, não é pura ilusão você achar que a droga vai te fazer mais homem, que a droga vai te levar para status, que você vai ter mais amigos, que você vai estar junto de pessoas ali daquele círculo de vida. Não é. Mas eu vou beber, vou fumar só uma maconhinha aqui hoje, amanhã eu não fumo mais, depois eu vou fumar, vou beber só um pouquinho. Não é assim que acontece, não é socialmente. Sim. Você começa na maconha, daqui a pouco você vai estar no crack, mais cedo ou mais tarde você vai estar procurando uma dose mais forte. Assim também é com a bebida. Só vou beber socialmente. Droga é droga, não presta. Exatamente. Vício é vício, né? Vício é vício. Não entre nessa que é legal, que você vai ter status, que vai estar no meio de pessoas legais, que você só vai ser aceito se você fumar maconha, se você beber. Não é assim. Não é isso que acontece. No final das contas, você vai estar sozinho e quem vai estar chorando por você vai ser seu pai e sua mãe. Não vai ter amigo. Exato. Então, evite
evite a droga, evite o álcool, porque não presta, não leva ninguém a nada, leva nisso aí, ó. Quase fui morto várias vezes. Hoje eu falo para você, eu estou começando a construir a minha vida agora, aos 47 anos de idade. Foi boa a vivência que eu tive? Não foi, mas me ensinou muito para que eu possa falar para vocês. A vida na droga não presta. Exato. Não presta. É só desilusão. Você só vai ter... Como que eu falo para você? Só vai ter destruição na vida. Sim. No começo é mar de rosas, mas depois só desconstrói, não tem construção, né? Só não tem construção, só vai desconstruir a sua vida. E você vai achar que você vai estar no meio da galera ali, mas mais para frente você não vai ter nem essa galera. Sim. Você não vai ter nem essa galera. Perfeito. Não use droga, viu? Perfeito. Não beba. Evite o máximo. Perfeito. O melhor caminho hoje é Jesus Cristo. É você se apegar a uma religião, a uma fé, a você ter realmente aquela vontade de vencer na vida e não use droga. Perfeito. Perfeito. Olha, eu queria te pedir, como é que as pessoas fazem, quem estiver assistindo e for empresário ou for de alguma igreja que queira chamar você para poder dar palestra, dar o teu testemunho, como é que elas fazem para te achar na rede social? Então, eu tenho lá na rede social, o meu Instagram, o que eu mais uso é Bispo_William_Guimarães. Beleza, Bispo_William_Guimarães. E lá pode mandar um direct para você. Pode mandar um direct que a gente entra em contato. Entra em contato. Estamos à disposição aí para poder ajudar a transformar vidas, assim como a minha vida foi transformada. Com certeza. Né? A gente também quer levar isso para outras pessoas. Com certeza. A gente sabe que tem muita gente que necessita. Tem um projeto nosso, Rafael, que nós estamos em construção numa igreja lá em Moçambique. Caramba! Temos até uma vaquinha na internet, a Campanha do Bem, e tem um pastor lá que nós estamos ajudando ele e estamos querendo levantar essa igreja lá em Moçambique. E se você quiser ajudar também, é só entrar em contato com a gente que a gente passa tudo para vocês. Perfeito, lá pelo seu próprio Instagram. Pelo próprio Instagram. Perfeito, perfeito. Tá bom? Olha, William, obrigado. Fica aí o convite para você voltar aqui e contar mais da sua história. Porque eu sei que tem mais capítulos ainda que esse capítulo das drogas foi um capítulo importante para instruir as pessoas a não irem por esse caminho, né? Mas eu sei que tem outros capítulos na sua vida que vão ajudar pessoas em outras situações também, né? Sim. Então fica aí o convite, cara, para você voltar aqui. Por favor, acho que isso foi muito educativo, sabe? Você foi muito claro e falou com muitos detalhes o que aconteceu, o que é o caminho das drogas. E tenho certeza que quem está em casa, seja familiar, que tem alguém assim, ou a própria pessoa, ela escutou isso e foi lá dentro do coração dela. Obrigado mesmo. Essa oportunidade, Rafael. Obrigado mesmo. Esse foi mais um Vidas Transformadas. Espero que você tenha amado assim como eu amei. Se você gostou desse programa, por favor, se inscreve no canal. Segue o William também lá nas redes sociais para acompanhar o conteúdo do dia a dia dele. Perfeito? E até o próximo. Tchau, tchau.